Olá, hoje estou aqui fora, tem um ventinho, vamos ver se vai dar certo? Nós estamos aqui para ler mais um trecho do livro Diário de Berlim, de William Shirer. Estamos em setembro de 1940, uma época super atribulada na Europa com o desenrolar da guerra. Ontem eu vi um filme, agora eu esqueci, depois eu conto para vocês sobre o filme de ontem. Eu vou fazer no Instagram umas dicas dos filmes que eu tenho visto e séries também. Vamos lá para a leitura? Lembrando que este é um canal educativo que fala de guerra, da Segunda Guerra em especial, mas não se propõe a disseminar ódio ou violência, tá certo? O que a gente quer aqui é promover aprendizado, registro da história. E dessa vez nós vamos ouvir Schiller falando de Berlim, no dia 20 de setembro de 1940. Mais um exemplo da hipocrisia nazista. Nas minhas duas irradiações de hoje, afirmei que a imprensa e o rádio alemães estavam fazendo um enorme escândalo em torno de uma informação procedente de Nova York, segundo a qual a censura britânica resolveu proibir aos correspondentes estrangeiros, em Londres, qualquer referência aos ataques aéreos quando os mesmos fossem levados a efeito. O Ministério da Propaganda apoderou-se dessa informação e, com o auxílio da sua emissora e de seus serviços telegráficos para o exterior, procurou espalhar por todo o mundo a notícia de que, daqui por diante, os Estados Unidos ficariam privados de informações fidedignas enviadas de Londres. Em minha crônica da noite, acentuei que há muito tempo que os nazistas nos haviam imposto a mesma espécie de censura, mas os censores não me permitiram que o dissesse. Fico perguntando a mim mesmo, por que motivo ainda estou aqui? Durante os primeiros 8 meses de guerra, a censura foi perfeitamente razoável. Muito mais, pelo menos, do que Sevareid e Grandin tiveram que suportar em Paris. Mas, desde que a guerra começou a ficar mais áspera e séria, isto é, desde a invasão da Escandinávia, vem se tornando cada vez pior. Nestes últimos meses, tenho tentado fugir a isso, por meio de expedientes pessoais que fui adotando pouco a pouco, sublinhando uma verdade ou uma mentira oficial pelo tom e inflexão de voz, por uma pausa maior que a natural, pelo emprego de certos americanismos que a maioria dos alemães que aprenderam o seu inglês na Inglaterra não poderão compreender inteiramente, tirando de uma palavra, de uma frase, de um parágrafo ou da sua justa posição todas as vantagens possíveis. Mas os nazistas estão de olho comigo. Já há algum tempo que os meus 2 censores do Ministério da Propaganda são cavalheiros que compreendem o meu inglês de americanos tão bem quanto eu. O professor Lessing, que lecionou muitos anos numa universidade americana, e Huff Krauss, que durante 20 anos foi sócio de um dos bancos de Wall Street. Assim não consigo enganá-los com muita frequência. Pessoalmente, trata-se de 2 alemães decentes e inteligentes, tal como o capitão Erich Kunst, antigo diretor artístico da rádio austríaca e atualmente meu principal censor militar. Mas todos eles são obrigados a obedecer às ordens recebidas. E tanto o Ministério do Exterior quanto o da Propaganda recebem contínuos relatórios dos Estados Unidos, não somente da Embaixada de Washington, como também do seu bem organizado serviço de espionagem espalhado por todo o território norte-americano, dizendo que eu estou apresentando os fatos sob uma maneira inconveniente e que devo ser melhor vigiado. O doutor Kurt Sell, agente nazista em Washington, cujas funções, além de outras, o obrigam a enviar relatórios a Berlim sobre as nossas transmissões, já por diversas vezes se referiu de forma desfavorável à natureza das minhas informações. Não tenho o mínimo interesse em permanecer por aqui, a menos que me seja permitido fazer o relato acurado e honesto dos acontecimentos. No entanto, a cada dia que se passa, as minhas irradiações vão se tornando menos acuradas pelas imposições da censura.
Ainda esta noite consegui notar pela primeira vez que um dos alemães que se encarregam de chamar Nova York pelo transmissor antes que eu fale e que acompanham a minha transmissão com o auxílio de uma cópia para verificar se leio exatamente o que foi escrito e convenientemente censurado, ia soletrando a minha crônica enquanto eu falava e sublinhando certas sílabas, tal como costumamos fazer na escola, quando aprendemos a soletrar trechos de poesia. Ele estava tentando anotar, segundo vi logo, quais as que eu pronunciava com um tom mais sarcástico, etc. Fiquei tão fascinado pela descoberta, que cheguei a parar no meio da transmissão para melhor apreciar o seu trabalho. Berlim, 21 de setembro de 1940. X veio ver-me hoje no meu quarto do Adlon, e depois de ter desligado o telefone da tomada e tido a certeza de que ninguém nos observava pelo buraco da fechadura da porta que dava para o quarto contíguo, contou-me um fato revoltante. Diz ele que atualmente a Gestapo está exterminando sistematicamente todos os débeis mentais do Reich. Eu leio isso todo arrepiado. Os nazistas chamam a isso, entre aspas, execução piedosa. Narra ele que o pastor Boldeswind, que dirige um grande hospital para crianças débeis mentais em Bethel, recebeu ordem de prisão há poucos dias, exatamente porque se recusou a entregar à polícia secreta alguns dos seus pequenos pacientes mais seriamente atacados. Pouco depois, seu hospital foi bombardeado pelos ingleses. Vou investigar o assunto. Estou ainda arrepiada. Tenho visto filmes e séries que retratam essa época, esses, as dificuldades todas, né, que os judeus passaram, que os ciganos, as pessoas com problemas mentais também. Berlim, 22 de setembro de 40. Sabemos que Himmler mandou enforcar, sem nenhum julgamento, pelo menos um polonês acusado de ter tido relações sexuais com uma mulher alemã. Sabemos também que pelo menos meia dúzia de mulheres alemãs foram condenadas a longas penas celulares por terem concedido os seus favores a poloneses prisioneiros de guerra ou trabalhadores agrícolas. Diversos alemães têm me falado nos cartazes profusamente distribuídos pelas cidades provincianas, advertindo os alemães para que não tenham relações de espécie alguma com trabalhadores poloneses, aos quais devem tratar com toda a rispidez. Ainda durante a semana passada, todas as casas de Berlim receberam um folheto elaborado pela Organização dos Alemães no Exterior, aconselhando o povo a evitar qualquer iniciativa de conciliação com os naturais da Polônia, atualmente trabalhando na Alemanha, ou que aqui se encontram como prisioneiros de guerra. O que se segue são alguns extratos desse documento. Abre aspas. Alemães, não vos esqueçais nunca de que foram as atrocidades praticadas pelos poloneses que compeliram o Führer a proteger os nossos irmãos alemães pela força das armas. O servilismo que os poloneses demonstram para com os seus patrões alemães serve apenas para encobrir a sua velhacaria. Seu comportamento amistoso esconde somente sua impostura. Lembrai-vos de que não existe a menor ligação possível entre alemães e poloneses. Tende todo o cuidado de evitar que a fé religiosa comum possa transformar-se em relações de amizade. Os nossos camponeses podem ser levados a crer que todo polonês que o cumprimenta com um louvado seja Jesus Cristo é um companheiro decente, ao qual deva responder para todos sempre amém. Alemães, um polonês nunca deve ser vosso camarada. É um ente inferior a todos os seus companheiros alemães, na fazenda ou na fábrica em que trabalha. Sejais justos, como os alemães sempre o souberam ser. Mas nunca vos esqueçais de que sois membro
de uma raça superior. Fecha aspas. Observe que os poloneses que estão atualmente trabalhando na Alemanha foram obrigados a usar uma braçadeira ou um emblema cosido no peito com um grande P vermelho sobre fundo amarelo. Na Polônia ocupada, os judeus ostentam um emblema idêntico, porém marcado com a letra J. Mais tarde, Ribbentrop está de volta de sua viagem a Roma e a imprensa dá a entender que agora está definitivamente resolvida a, entre aspas, fase final da guerra. Rudolf Kircher, redator-chefe do Frankfurter Zeitung, escrevendo de Roma, diz que a situação militar é de tal forma favorável ao eixo que, na realidade, Ribbentrop e o Duce passaram a maior parte do tempo estabelecendo os planos para a nova ordem, entre aspas também, na Europa e na África. Essa declaração pode ser de molde a fazer com que o povo alemão se sinta um pouco melhor. Mas a maior parte dos alemães com quem converso já está começando, pela primeira vez, a perguntar por que motivo ainda não foi realizada a invasão da Inglaterra. Mostram-se ainda confiantes de que a guerra acabe antes do Natal. No entanto, apenas há 15 dias esperavam o fim da guerra para antes do inverno, que já terá chegado dentro de um mês. Ganhei todas as apostas que fiz com os funcionários e jornalistas nazistas sobre a data em que a suástica devia drapejar aos ventos, ao vento da Trafalgar Square. Agora devo receber deles, ou devia, quantidade suficiente de champanhe para passar todo o inverno. Ainda hoje, quando sugeri a alguns deles outra pequena aposta, proporcionando-lhes a oportunidade de reaver o que perderam, não acharam nenhuma graça no caso, nem quiseram apostar coisa alguma. Os correspondentes alemães em Roma anunciaram hoje que a Itália está descontente com a Grécia e que os ingleses estão violando a neutralidade das águas gregas, tal como já o fizeram anteriormente na Noruega. Isso está me cheirando mal. Desconfio de que a Grécia será a próxima vítima. Ficamos por aqui nesse vídeo, pessoal, mas daremos sequência em breve. Até a próxima.